Olá pessoal, uma boa noite a todos e a todas que nos acompanham através da Rádio SEAC, do Facebook, do YouTube, do Centro Espírita Amor e Caridade. Você que nos acompanha, estamos no ar com mais um SEAC no Lar, o nosso Evangelho no Lar. É sempre um prazer estar aqui com você, falando um pouquinho sobre a doutrina espírita, essa doutrina que tanto nos esclarece, tanto nos conforta. E hoje falaremos acerca da lição 177 do livro Pão Nosso. Guardemos Saúde Mental. Esse é o título, Guardemos Saúde Mental. Para quem não conhece, o livro Pão Nosso é um livro psicografado pelo Chico Xavier, né? Através do espírito do Emmanuel, que é um espírito muito evoluído, muito inteligente, nos traz aí grandes lições e posso até dizer, grandes lições em poucas linhas, né? E hoje, então, vou mostrar aqui mais uma vez a capinha, falaremos acerca da lição 177, Guardemos Saúde Mental. Certo? Então vão separando aí o texto de vocês. Caso você não tenha o livro Pão Nosso, você pode pegar aí na internet, você vai encontrar aí em blogs, em sites, em PDF. Você vai encontrar facilmente aí essa obra disponível gratuitamente para você poder acompanhar aqui conosco. Eu sou o Jonatas e nós então, antes de dar início aqui ao nosso Evangelho no Lar, o nosso SEAC no Lar, nós esclarecemos algumas dúvidas, né? Eu sei que a maioria das pessoas que nos acompanham aí, já nos acompanham já há vários programas, já conhecem, né, como é que é feito o Evangelho no Lar, mas muitas pessoas estão passando agora, chegando agora aqui junto com a gente. Então a gente leva uma breve explicação do que é o Evangelho no Lar. O nosso programa SEAC no Lar é nada mais, nada menos que o estudo do Evangelho no Lar, né? Esse estudo tão importante que nos traz aí boas reflexões e boas energias para o nosso ambiente de casa, né, para o nosso lar. Então, o Evangelho no Lar ele funciona da seguinte forma. Basicamente, nós temos 4 regrinhas aí, 4 itens nessa regrinha. A primeira, a gente faz uma prece de abertura. Segundo, a gente pega uma leitura doutrinária, né, espírita, faz essa leitura. A terceira regrinha, a gente comenta, né, o que lemos ali. Então, a gente leu ali, a gente comenta com as pessoas que estão participando conosco desse Evangelho no Lar. A gente faz os comentários ali. E o quarto item dessas regrinhas, então, é a prece de encerramento. Então, a partir disso, nós temos aí várias dúvidas, né? Nosso programa aqui, o nosso SEAC no Lar, ele tem 1 hora de duração, porque a gente quer que entre 40 minutos e 1 hora, de duração, porque a gente quer levar aí para o maior número de pessoas, né? Enquanto estamos no ar, umas pessoas vão entrando, outras vão saindo, mas você aí na sua casa, caso você queira fazer outro dia, que não seja junto com a gente, você pode fazer aí por 15, 20 minutinhos. Meia hora é até muito, 20 minutinhos, tá? Então 20 minutinhos é o ideal para que você faça. Você vai ver aí que o texto é bem curtinho, o livro Pão Nosso tem lições aí curtinhas, né? Onde que o Emmanuel tece ali comentários e dá suas palavras sobre trechos do Evangelho. Então são leituras curtinhas, você tece os comentários. Outra dúvida muito recorrente é sobre se pode fazer sozinho. Às vezes eu moro sozinho, às vezes as pessoas da minha casa não querem participar, né? não gostam de participar. E eu digo sim, pode sim, com certeza, pode fazer sozinho. Você pode ler em voz alta, pode ler em voz baixa, falar sozinho, não tem problema. Ou apenas em pensamento, porque nós sabemos que os espíritos estão à nossa volta. E essa é a parte importante, né? Que a gente se conecte com o alto, com os bons espíritos, com as reflexões, né? Que a gente eleve o nosso pensamento. Então, nesse momento, não tem problema, você pode fazer sozinho. Se concentre, faça uma prece, leia com calma, comente com você mesmo ou reflita com você mesmo ali o que você entendeu dessa explicação do Emmanuel, né? No caso que é o texto que a gente escolheu hoje aqui, e depois você encerra então com uma prece de encerramento, tá bom? Então, pode fazer sozinho sim. Outra coisa que é muito importante, deixe o seu copinho com água, sua garrafinha com água aí do seu lado, tá? Nesse momento do Evangelho no Lar. Por quê? Porque a água, ela é uma ferramenta, vamos dizer assim, intermediária entre os espíritos e nós que estamos aqui também espíritos, só que encarnados. Então a água é uma ferramenta intermediária. No momento em que estamos em prece, em leitura, em elevação de pensamento, os bons espíritos se aproximam de nós. Eles ficam à nossa volta nesse momento. E eles conseguem colocar ali alguns fluidos que são benéficos
para o nosso espírito, para o nosso corpo. Então, a hora que a gente ingere no final, né, depois da prece de encerramento, a gente ingere essa água, esses fluidos, então, eles passam para o nosso corpo, para o nosso espírito, para o nosso perispírito. Então, é importante que a gente deixe aí o nosso copinho com água aí do lado, tá bom? E outra dúvida muito importante, né, que as pessoas têm, outro quesito muito importante é o seguinte: tem que escolher dia e horário fixo, tá? Isso é muito importante, porque a gente precisa ter uma disciplina, né? Assim como nós, aqui na Terra, nós, seres aqui humanos encarnados, os espíritos lá desencarnados, eles também têm as atividades deles, né? Então, é importante que a gente estabeleça um dia e horário fixo para que fique mais fácil também para que esses espíritos cheguem até nós. Nós temos, né, então essa regrinha aí que também é muito importante. Ah, eu escolhi um dia e um horário lá, não deu mais certo, né? Ah, eu tive que mudar, meu horário de trabalho mudou, tive uma outra atividade que apareceu. Não tem problema, você pode mudar o horário. Escolha outro dia e horário, né? Não tem problema. O importante é que você vá procurando ali, pô, esse aqui deu certo, esse é o dia e horário deu certo, se estabeleça naquele lá. Então, fica aí essa dica também importante, tá bom? E eu acho que depois disso, a gente já pode dar início aqui ao nosso SEAC no Lar, nosso Evangelho no Lar. E eu vou dar então aqui as boas-vindas para o José Rubo, que vai participar conosco aqui desse Evangelho no Lar, antes de eu fazer a prece, tá bom? José Rubo, seja bem-vindo aqui ao nosso Evangelho no Lar. Ok, boa noite, Jonatas, boa noite a todos os que nos veem, nos ouvem pela TV SEAC, Rádio TV SEAC, as mídias sociais. É sempre um prazer estar aqui falando sobre a doutrina espírita, né? E aproveitando neste dia a oportunidade de podermos divulgar o Evangelho no Lar, através deste programa do SEAC no Lar. Então, essa é uma oportunidade que nós temos de nos reunir, as pessoas em suas casas, cada um no seu local, poderem acompanhar esse processo, né, esse evento no Evangelho no Lar, e assim cada um ao seu passo, dentro daquilo que é mais conveniente para cada um, e irem incorporando essa atividade ao seu dia a dia, sua semana. Uma vez por semana, como o João também colocou, nós vamos fazendo esse Evangelho no Lar, no seio ali da família. Então, uma oportunidade muito boa que nós temos de conversar sobre a doutrina espírita e refletir sobre as palavras de Jesus. É isso. Perfeito. Então, pessoal, vamos lá, seguindo aquelas regrinhas que eu falei no começo, né? Prece de abertura, a leitura, os comentários e a prece de encerramento, certo? Então, só lembrando, peguem aí, lição 177, Guardemos Saúde Mental, lição aí do livro Pão Nosso, tá bom? E eu vou fazer então aqui a prece de abertura para que a gente leve os nossos pensamentos. Vamos então agora, neste momento, nos concentrar, nos acalmar, respirar fundo e nos conectar ao mundo elevado dos espíritos, aos espíritos mais elevados. Pedir que nesse momento venham junto ao nosso estudo, venham ao nosso lado, nos ajudar a esclarecer e aproveitar o máximo possível do ensinamento de hoje. Vamos pedir a Jesus e a Deus que nos dê, então, calma no coração neste momento de estudo. E vamos pedir também para que esses espíritos que estão ao nosso lado, para que Deus, para que Jesus, os espíritos benfeitores, também ajudem as pessoas da nossa família, de amigos, de colegas, que nesse momento possam estar aí passando por dificuldades. Vamos então pensar em todos que neste momento possam estar passando por dificuldades de saúde, financeira, de trabalho. Vamos pedir então que nesse momento, que estamos com o pensamento elevado, que estamos recebendo esses benefícios, vamos pedir que esses benefícios também cheguem a essas pessoas que nesse momento necessitam. E que assim seja. O ensinamento de hoje, então, as palavras do Emmanuel, livro Pão Nosso, capítulo 177. Farei a leitura aqui e em seguida o José Rubo vai começar, então, fazendo os comentários, tá bom? Guardemos saúde mental.
pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então essa é a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Então, agora os comentários do Emmanuel. O cristianismo primitivo não desconhecia a necessidade da mente sã e iluminada de aspirações superiores na vida daqueles que abraçam no Evangelho a renovação substancial. O trabalho de notáveis pensadores de hoje encontra raízes mais longe. Sabem agora, os que lidam com fenômenos mediúnicos, que a morte da carne não impõe as delícias celestiais. O homem encontra consigo mesmo, além do túmulo, com as virtudes e defeitos, ideias e vícios a que se consagrava no corpo. O criminoso imanta-se ao círculo dos próprios delitos, quando senão algema aos parceiros na falta cometida. O avarento está preso aos bens supérfluos que abusivamente amontoou. O vaidoso permanece ligado aos títulos transitórios. O alcoólatra ronda as possibilidades de satisfazer a sede que lhe domina os centros de força. Quem se apaixona pelas organizações caprichosas do eu, gasta longos dias para desfazer as teias de ilusões em que lhe segrega a personalidade. O programa antecede o serviço, o projeto traça a realização. O pensamento é energia irradiante. Espraiemo-lo na terra e prender-nos-emos naturalmente ao chão. Elevemo-lo para o alto e conquistaremos a espiritualidade sublime. Nosso espírito residirá onde projetamos nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Por isto mesmo, dizia Paulo sabiamente, pensai nas coisas que são de cima. Então essas daí são as palavras do Emmanuel acerca do capítulo 177 do livro Pão Nosso, intitulado Guardemos Saúde Mental. Então, José, com você aí, então, as palavras iniciais do que podemos tirar de proveito e comentários sobre essa leitura de hoje. Ok. Então, nós temos aqui, a gente sempre gosta de fazer uma introdução colocando, né, a respeito do trecho do Evangelho que Emmanuel nos traz. Emmanuel, nas suas obras, psicografadas através de Chico Xavier, ele sempre tem esse costume de pensar uma frase no Evangelho de Jesus Cristo, colocar junto com o título da lição, do capítulo que ele está escrevendo, e ali, então, fazer a referência a essa frase, e a partir daí ele faz um comentário sobre essa passagem. Então, às vezes, a passagem em si, essa passagem do Evangelho, fica um pouco solta, as pessoas não têm muita noção de qual o contexto em que ela se lê, né? Ou se é do Evangelho de Jesus, ou que, no caso, as cartas de Paulo, né? Então, Paulo, o apóstolo de Jesus, né, ele escreveu diversas cartas a diversos povos, né? Quando ele se converteu ao cristianismo, né, um processo bem famoso, doloroso para ele, né, dessa conversão, e ele, então, passa de um perseguidor do cristianismo a um colaborador, um discípulo de Jesus, que vai divulgar o Evangelho e a nova igreja aos povos. E Paulo, então, percorre aquela região, né, inclusive de alguns países da Europa, né, para poder divulgar o Evangelho. Ele faz isso ali na região de Israel, ele vai para a Síria, ele vai para Damasco, na Síria, ele vai até alguns locais da Turquia, ele vai seguindo e divulgando
a doutrina de Jesus, né? Ele vai divulgando o cristianismo. Então ele vai criando em cada localidade uma igreja. E depois que ele consegue nuclear uma igreja, ele vai para outro lugar. Ele nunca ficava parado, estava sempre caminhando. No entanto, depois que ele deixava essas localidades, aquele grupo ficava à mercê de si próprio, né? Ficava sempre alguém para poder coordenar, mas não havia assim algo escrito. Os evangelhos não haviam sido todos escritos ainda, não haviam as escrituras para as pessoas poderem se basear, né? Então, Paulo, à medida que ele ia caminhando, ele, sabendo das dificuldades que as igrejas estavam enfrentando, ele enviava cartas, né? Nessas cartas, ele enviava instruções de como se comportar. E Paulo, nesse processo também, ele foi incomodando muitos, né, os judeus romanos, porque havia uma rivalidade ali entre aquele ensinamento de Jesus e o ensinamento da igreja conhecida dos judeus, né? E por conta desse embate, Paulo acabou sendo perseguido também e foi preso em Roma. E durante esse presídio em Roma, ele também continuou escrevendo cartas. E essa carta aos Colossenses foi certamente escrita enquanto ele estava preso em Roma. Então, Paulo escreve essa carta para poder orientar as pessoas que, nesse caso, eram habitantes de Colossos, por isso, carta aos Colossenses. E ali, então, ele dá instruções para que essa comunidade possa caminhar com as próprias pernas, mas seguindo os ensinamentos de Jesus. Então, nós temos aí um contexto de como foi escrita esta carta, né? Carta de São Paulo aos Colossenses. Aí, no capítulo 3, justamente no capítulo 3, ele pensa, né, o Emmanuel pensa esta frase, né, pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra. E o que significaria essa frase, né, pensada desta carta de Paulo aos Colossenses? Significa que nós devemos nos preocupar com o que realmente vai nos elevar no mundo espiritual. E nós estamos num planeta onde nós temos uma encarnação física, mas nós somos espírito. E nessa encarnação nós estamos sujeitos a tudo o que ocorre neste planeta fisicamente, mas nós temos que nos preocupar com aquilo que nos eleva espiritualmente, que possa nos fazer evoluir moralmente. Então, esse é o contexto. Então, se nós formos seguir aí as instruções, né, a lição de Emmanuel, ele começa da seguinte forma: o cristianismo primitivo não desconhecia a necessidade da mente sã e iluminada de aspirações superiores na vida daqueles que abraçam no Evangelho a renovação substancial. O trabalho de notáveis pensadores de hoje encontra raízes mais longe. Sabem agora os que lidam com os fenômenos mediúnicos que a morte da carne não impõe as delícias celestiais. Então, veja, nós, estando aqui encarnados, nós estamos sujeitos, né, a essas intempéries que a nossa vida física apresenta. Nós temos tanto as intempéries, vamos dizer assim, do tempo mesmo, como agora nós estamos passando por algumas, né, nesse período de muita chuva, com sofrimento, etc., né, com situações bastante delicadas para as pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade, né. Mas nós temos também outras questões que são deste planeta, desta nossa vida física, e que são muito materiais, né? A questão
das nossas necessidades de alimentação, das nossas necessidades de moradia, das nossas necessidades afetivas, né, das nossas necessidades sociais. Né? E nós, então, estamos sujeitos a tudo isso. E nessas relações que nós temos, nós passamos a demonstrar alguns dos nossos vícios. O egoísmo, vaidade, né? Ódio, que são vícios que nós, pela nossa imperfeição atual, ainda apresentamos, mas que estamos aqui neste planeta justamente para conseguir dominar, conseguir evoluir, conseguir fazer com que estes vícios, com o passar do tempo, com o passar das várias encarnações, possam se transformar em virtudes. Como nós fazemos isso? Então, se nós nos mantivermos com a nossa mente muito ligada às questões terrestres, às questões físicas, às questões materiais, nós não vamos conseguir. Então, Paulo nos ensina que nós devemos pensar ou elevar o nosso pensamento às questões do alto. Né? Nós costumamos muito fazer as nossas orações falando uma frasezinha muito comum, você já deve ter ouvido, nós dizemos: elevemos o nosso pensamento a Deus. Então, as nossas orações começam assim. Por quê? Porque quando nós fazemos isso, a primeira coisa é como se nós estivéssemos abrindo uma porta, nos abrindo para aquilo que vem do alto, para aquilo que vem de Deus. Então, nós nos abrimos, ao nos abrirmos a nossa mente, afastamos aquilo que é muito ligado à matéria e que ainda é muito arraigado em nós, por sermos ainda espíritos em desenvolvimento, deixamos isso de lado um momento e passamos a fazer o contato com o divino, fazer o contato com Deus. Então essa é a abertura que nós precisamos ter. Essa é a primeira abertura, né? Abrir a nossa mente, conectar com o alto, e assim poder, a partir desse momento de abertura, estarmos receptivos àquilo que Deus tem para nos oferecer. Então, Deus nos ofereceu o seu Filho, Jesus, para que Ele nos colocasse um exemplo de vida. Nós, de mente aberta, podemos receber Jesus na nossa vida. Se nós estivermos muito fechados àquilo que é próprio do ser humano, da terra, nós não conseguimos receber esse amor de Jesus em nossa vida. Sim, vou fazer um pequeno comentário aqui. Você já foi bem claro aí, né, com esse início, né, José? E aqui no primeiro parágrafo ele diz, né, o cristianismo primitivo não desconhecia a necessidade da mente sã. Ou seja, mesmo lá naquela época, né, no começo do cristianismo, nós já sabíamos a necessidade de ter a mente sã, de ter as boas atitudes ali, os bons cultivos, vamos dizer assim, né? Então isso não é novidade para ninguém, vamos dizer assim. Mas naquela época, talvez não tínhamos tanto conhecimento, né, tanta abertura como temos hoje, né, sobre o assunto da vida após a morte. Naquela época não era tão bem compreendido como é hoje, né, tão bem compreendido como a doutrina espírita nos traz. Então ele segue dizendo, né, o trabalho de notáveis pensadores de hoje encontra raízes mais longe. Então ele só reforça eu penso que ele só reforça o que disse o primeiro parágrafo, né? Então não tem novidade, né? A gente tem aí os notáveis pensadores de hoje encontrando lá no passado, lá no começo do cristianismo, bem dizer a mesma coisa, a necessidade da gente se empenhar, né, em ter bons pensamentos, boas atitudes, mente sã, como diz o texto aqui, porque vem algo a seguir, né? Algo além túmulo vem à frente, né? E nós não podemos deixar de ficar de olhos fechados para isso. E aí, sabem agora, os que lidam com os fenômenos mediúnicos, que a morte da carne
não se impõe às delícias celestiais, né? Então, é como o José disse, né? Hoje nós temos aí claramente que a morte da carne, né, não significa o fim, né? Que continua depois da morte da carne. A carne é apenas um momento em que estamos passando aqui, mas tudo que nós cultivamos nesse momento que estamos agora aqui, vamos levar para além túmulo. Então, o que nós queremos levar para lá, né? O que nós queremos levar conosco para lá? Então, acho que esse é o pensamento que vem nos trazendo aí nesses primeiros parágrafos. Sim, e muito bom, Jonathan, porque, veja só, aí, na sequência, né, dessa lição, após o Emmanuel falar que a morte da carne não impõe as delícias celestiais, ele vem comentando: o homem encontra-se além do túmulo com as virtudes e defeitos, ideias e vícios que consagravam no corpo, que se consagravam no corpo. O criminoso imanta-se ao círculo dos próprios delitos, quando não se algema aos parceiros da falta cometida. O avarento está preso aos bens supérfluos que abusivamente amontoou. O vaidoso permanece ligado aos títulos transitórios. O alcoólatra ronda as possibilidades de satisfazer a sede que lhe domina os centros de força. Então, veja que nós estamos tentando nos abrir para o alto, buscando uma iluminação. Mas isso não significa que nós, ao passarmos para o mundo espiritual, deixando o corpo físico, nós imediatamente nos tornamos seres perfeitos. Nós não atingimos a perfeição. Ou seja, ao chegar à transição, a nossa transição do mundo físico para o mundo espiritual, nós carregamos conosco alguns dos nossos defeitos. O nosso esforço tem que ser para que nós carreguemos o menor número, a menor quantidade de defeitos possíveis para o mundo espiritual. Porque ao chegar ao mundo espiritual, então, nós vamos estar influenciados por esses vícios e defeitos. Por isso, Emmanuel coloca que o criminoso ainda vai continuar se sentindo e agindo como um criminoso. O avarento vai estar ainda preso às questões materiais. O vaidoso ainda vai estar querendo se colocar como alguém atrativo, belo, preocupado com a aparência física. O alcoólatra vai continuar ainda sentindo necessidade do consumo daquele líquido, né, daquela química que existe no álcool. Então, esse apego, né, às coisas materiais que nós temos na Terra permanece mesmo após o desencarne. Quanto mais apegados nós estivermos a esses valores materiais, mais dificuldades nós vamos enfrentar no mundo espiritual. E aí, mais difícil será para os amigos espirituais que vão tentar nos receber do outro lado, mais difícil vai ser o trabalho deles para poder nos receber, nos trazer para uma condição de equilíbrio, de harmonia e nos preparar para a próxima encarnação. Então, por isso a importância de nós nos abrirmos ainda nesta existência a tudo aquilo que é divino, tudo aquilo que vem de Deus, tudo aquilo que vem da palavra de Jesus. Receber Jesus no nosso coração, receber Jesus na nossa vida, diminuir essa dependência que nós temos ainda do mundo material, de tudo aquilo que é material, para que nós possamos chegar numa condição mais propícia ao lado espiritual.
Nós, no mundo espírita, nós temos a comunicação com os amigos desencarnados. E como é comum nós vermos amigos desencarnados que ainda estão presos à matéria, não conseguem se libertar da matéria. E isso causando também dificuldades, não somente para si mesmos, mas também para outras pessoas, uma vez que, como todos nós somos influenciados pelo mundo espiritual, estes espíritos que ainda são muito ligados à matéria, vêm até nós, procuram aqueles dentre nós que também têm os mesmos tipos de apego à matéria e se aproximam e passam a nos influenciar de forma a poder ter continuar o seu apego. Então, quanto mais eu me prendo às coisas materiais, mais eu me cerco de outros espíritos também presos às coisas materiais. E aí acontecem, né, essas influências, essas coisas que nos ocorrem, que muitas vezes as pessoas reclamam por estarem sendo perseguidas por algum espírito. Felizmente, tudo depende de como nós, encarnados aqui, nos comportamos. Vamos nos abrir, primeiro, ao que é divino. Segundo, vamos nos desapegar das questões materiais. E aí sim, nós podemos nos cercar de bons espíritos. Exatamente. José, uma coisa que eu noto que acontece muito, né? A gente tem mania de pensar que quando a gente desencarna, quando a gente morre, a gente vira uma espécie de ser mais elevado, uma espécie de anjo ou algo assim, né? Algumas pessoas compreendem assim. E na verdade não, isso não acontece. A gente continua sendo exatamente o que somos. Não vamos virar nenhum tipo de ser evoluído, de ser pensante, qualquer coisa assim, não. Continuaremos exatamente o que somos, sentindo o que sentimos, com as atitudes que temos, né? Andando com as pessoas que nós andamos, sentindo as dores que sentimos. Vai continuar a mesma coisa. Então depende de nós, né? Nós temos que tomar atitude para mudar isso, né? Então, quando a gente desencarna, o que nós vamos... E você vê, José Rubo, não precisa ir nem muito longe, né? Nós aqui encarnados mesmo, temos um grande exemplo disso, sobre essa aproximação com coisas que a gente pensa, com coisas que condizem com aquilo que a gente pensa, né? Vamos dizer assim que somos separados por grupos, né? E não é ninguém que separa a gente por grupo, a gente se coloca em certos grupos, né? Porque a gente gosta daquilo, porque a gente pensa naquilo. Nós aqui encarnados pensamos assim, o pessoal que gosta de jogar bola, por exemplo, se reúne com outras pessoas que gostam de jogar bola, né? O exemplo que o texto dá aqui, criminosos, né? Se reúne com pessoas que estão lá, de repente, trabalhando para o bem, trabalhando para a igreja, para o centro espírita, sendo voluntário. Não, eles se reúnem com outros criminosos, né? Alcoólatras, por exemplo. Também se reúnem com grupos de pessoas que têm ali o mesmo gosto, que têm a mesma tendência, né? Então nós temos que ver que isso já acontece aqui, enquanto encarnados. Naquele momento que a gente desencarnar, vamos continuar a mesma coisa, andando lá com os criminosos, com os alcoólatras, ou se praticamos o bem, vamos continuar andando lá com as pessoas, com os espíritos que têm boas vontades, bons pensamentos. Então é importante que a gente compreenda isso, né? Os nossos sofrimentos, nossas dificuldades, as nossas dores, as únicas pessoas que podem, ou melhor, a única pessoa que pode melhorar isso é você mesmo, sou eu mesmo, né? Temos que fazer aí então essa mudança íntima. Por quê? Porque é aquele velho ditado, né? Os semelhantes se atraem. E outra coisa que eu gostaria de dizer aqui, né? O Espiritismo deixa muito claro, não existe um diabo, um inferno, né? O ser demoníaco lá, um Deus demoníaco, um Deus infernal que vai lá te castigar, você lá naquele local do caldeirão pegando fogo. Gente, isso aí não existe, né? O que é o inferno? Né? Que nós chamamos aqui no Espiritismo de umbral. Na verdade é um coletivo de espíritos, né? O que é o diabo? É um coletivo de espíritos maus, que estão ali juntos porque têm o mesmo tipo de pensamento. O que é um umbral? Né? É um coletivo de espíritos que estão ali com aqueles pensamentos ruins, aqueles pensamentos
maldosos, imperfeitos, que criam um campo ali, uma energia, né? Que é ali denominado o umbral. Aquilo não é eterno, né? Não é eterno, mas depende da gente, que a gente se esforce para sair daquilo, sair daquele campo energético, parar de se sintonizar com aquilo, né? Então, nada mais, nada menos que o diabo, vamos dizer assim, que é um coletivo de espíritos aí que ainda precisam desenvolver, que ainda precisam aprender. O umbral é a mesma coisa. É o campo energético que é formado por esses pensamentos. E nós queremos estar aonde? Né? Nós vamos ficar junto daqueles que condizem com o nosso pensamento. Então é importante, muito importante que a gente comece a prestar atenção nos nossos pensamentos. Porque a gente pensa, daqui a pouco sai do pensamento, aí começa a falar. Aí a gente fala, pensa, fala. Daqui a pouco a gente não só pensa e fala, a gente toma uma atitude, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado com quem está à nossa volta, por que está à nossa volta. Será que as coisas não estão difíceis porque o nosso pensamento é difícil? Será que não temos que melhorar isso para que a nossa vida aqui na Terra melhore e para que o momento que a gente desencarnar também a gente tenha ali uma melhor colheita? É exatamente isso. O ser humano ele se associa a outros seres humanos, né? Um ser social. Né? Então, ele se associa a outros por afinidade de pensamento. Né? Então, continua sendo assim, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, que é perfeito o seu comentário. Né? É essa associação pelo pensamento que faz com que as pessoas se reúnam. E aí, sim, os que estão ainda apegados ao mal formam grupos, né, que vão causar o mal. Né? Então, não é um ser demoníaco, mas é o mal que existe em nós que acaba gerando problemas, tanto para nós quanto para os nossos semelhantes. Perfeito, John. Então, sigamos aqui no nosso texto. Né? Quem se apaixona pelas organizações caprichosas do eu gasta longos dias para desfazer as teias de ilusão em que se lhe segrega a personalidade. O programa antecede o serviço. O projeto traça a realização. O pensamento é energia irradiante. Espraiemo-lo na terra e prender-nos-emos naturalmente ao chão. Elevemo-lo para o alto e conquistaremos a espiritualidade sublime. Planejamento, programa. Nós precisamos ter um planejamento para que possamos fazer a nossa evolução. É comum, né, nós fazermos isso no nosso trabalho, as pessoas são muito dedicadas ao trabalho, se usam, né, o trabalho de uma forma produtiva, se comprazem em ser produtivos no trabalho, são premiados, nós somos premiados pela nossa produção, por aquilo que nós conseguimos, por aquilo que nós conquistamos através do trabalho. Isso é bom porque o nosso ego né, se infla quando você é bem realizado no trabalho. Isso tudo demanda programa, projeto. Nós temos na nossa mente, isso já é arraigado, que nós precisamos fazer algo assim, né, planejadamente. Curioso que nós não temos esse mesmo cuidado com a nossa vida pessoal. Né? Com a nossa vida pessoal, não, melhor dizendo, com a nossa vida espiritual, com a nossa questão espiritual, com a nossa questão moral. Tá? Se nós usarmos as mesmas estratégias que nós usamos no nosso trabalho para conquistar o sucesso, se nós usarmos essas mesmas estratégias para nos melhorarmos moralmente e espiritualmente, nós teremos um avanço muito rápido. Nós conseguiremos, sim, avançar. Nós estaremos nos distanciando do que é
puramente material e buscando o que é espiritual. Eu não preciso abandonar o mundo, eu não preciso abandonar as coisas materiais. As coisas materiais vão continuar existindo. Lembre-se que nós estamos neste planeta, que é um planeta bastante material, do ponto de vista, né, físico mesmo, por uma razão. É porque nós somos espíritos que ainda necessitamos da matéria para a nossa evolução. Uhum. Então nós não vamos abandonar a matéria. O que Paulo nos traz, Emmanuel está nos explicando, não é que nós devemos abandonar a matéria, mas usarmos a matéria de forma inteligente, eficaz, para que nós possamos obter uma evolução espiritual. Então, essa é a evolução que nós queremos. Como nós temos tantos de nós que evoluem maravilhosamente no trabalho, na vida social, que planejam com afinco essa evolução. Vamos usar essa força que nós temos, essa disposição, né, para poder fazer isso para a nossa vida espiritual e a nossa vida moral. Exatamente. E José, você fala aí sobre o planejamento, né? Então ele diz aqui, né, o programa antecede o serviço e o projeto traça a realização. E eu entendo também que essa programação, esse projeto, né, para uma realização, eu acho que ele se dá início naquele momento em que a gente fala assim, nossa, entendi o que eu estou fazendo de errado. Vai conseguir mudar de um dia para o outro? Lógico que não, né? Quando você tem um projeto aí no seu trabalho, uma obra que você está fazendo, um projeto nos seus estudos, você vai fazer vai conseguir executar esse projeto em um dia? Não vai. Você vai ficar ali dias e dias trabalhando, pensando nesse projeto. Depois ali, de repente, mais anos para conseguir construir o que você projetou, né? Então, a gente sabe muito bem que não é fácil. Nós estamos aqui falando que você tem que, de hoje para amanhã, ser perfeito, né? Não. Mas a partir do momento que a gente reconhece os nossos erros, olha, falhei com isso. Eu preciso elaborar aí um projeto para que isso mude, né? Eu preciso, então, começar a mudar os meus pensamentos e, na verdade, fiscalizar os meus pensamentos. Fiscalizar aquilo que eu falo, né? O que eu sou, o que eu estou sendo perante as outras pessoas, né? É difícil? É claro que é. De repente você discute lá com o seu pai, com a sua mãe, vamos usar assim um exemplo, né? Ou com o seu filho, com a sua filha. Olha, daqui a pouco bate aquele arrependimento, puxa vida, não devia ter falado aquilo, né? Mas você já reconheceu que fez errado. Dali a pouco, chega um outro momento ali de estresse, de repente você vai lá e faz de novo. Puxa vida, não deveria ter feito aquilo. Olha, você vai repetir isso 10 vezes, mas vai chegar uma vez, vai chegar uma hora que você vai passar perto ali, mas vai ficar quieto, vai deixar pra lá, e depois vai pensar assim, nossa, que bom que eu não falei, né? Que bom que eu deixei pra lá. Isso fez tão bem. Olha só, já conseguiu dar um passinho adiante ali, né? Então é importante que a gente tenha esse projeto. Nós vamos errar ainda 1, 2, 3, 5, 10 vezes. Mas daqui a pouco a gente vai conseguir acertar uma, vai errar 10, acertar uma, vai errar 8, acertar 2. E aí vai diminuindo, né? Vamos colocando aí o projeto em prática. Então é isso, né, que a gente vem trazer. Não venha pensar que eu, o Jonatas, né, estou aqui, sou perfeito, não. Também tenho minhas dificuldades, tenho minhas lutas, né? Acredito, o José Rubo também. Então nós estamos aqui para isso, para a gente criar esse projeto de evolução, né? Esse projeto de evolução moral e a gente começar a colocar em prática no nosso dia a dia. É fácil? Não. Mas de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo, né? A gente tem que colocar isso em prática. Perfeito. Vamos então para o parágrafo final aqui desta lição, que diz assim: nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Por isso mesmo, dizia Paulo sabiamente, pensai nas coisas que são de cima. Uhum. Então, onde nós projetamos os nossos pensamentos, onde nós colocamos valor na nossa vida. Se nós colocamos valor no dinheiro, se nós colocamos valor no sucesso, né, material, nós colocamos, é aí que está
né? Onde nós colocamos o nosso tesouro, né? Uma outra passagem também do Evangelho, né? Onde está o nosso tesouro? Nós colocamos o nosso tesouro, está o nosso coração. Então vamos colocar o nosso pensamento, projetar esse pensamento que nós temos naquilo que é bom, naquilo que é construtivo no mundo espiritual. Sabedores que somos espíritos, tá? Vamos viver a matéria, vamos viver tudo o que a matéria nos oferece para que possamos evoluir. A matéria nos foi dada por Deus, que nos colocou nesse planeta com um corpo físico, com todas essas condições materiais de evolução. Mas vamos colocar o nosso esforço, o nosso pensamento naquilo que é do alto. Porque o pensamento, ele tem força criativa e tem força produtiva. Então, o nosso pensamento, como diz o Emmanuel, são alicerces, os nossos pensamentos são alicerces vivos do bem e do mal. Então, eu posso escolher onde eu coloco o meu pensamento. Eu posso escolher entre aquilo que é bom, correto e justo. Eu posso escolher aquilo que não é bom, que é o que vai provocar sofrimento. O que eu desejo para mim e para as pessoas que convivem comigo? Claro que 100% das pessoas vão dizer que preferem aquilo que é bom, aquilo que lhes dá prazer. Então nós colocamos esse pensamento assim. O problema é que alguns de nós têm dificuldade de entender como chegar a esse ponto. Porque às vezes entendem que se agir de uma forma que vá para o lado do mal, ele vai conseguir o que é bom, materialmente falando, de uma forma mais rápida. Então ele tem uma distorção de compreensão do que é que nós devemos fazer para evoluir. E tem essa distorção ainda. Então, um irmão que precisa aprender como colocar o seu pensamento no bem. Então, nós podemos corrigir primeiro a nós mesmos, né? Colocando os nossos pensamentos naquilo que é bom, correto e justo, e a partir daí, né, auxiliar os irmãos que ainda têm dificuldade. Né? Essa é uma missão que nós temos na Terra. Tá? Nós evoluirmos primeiramente pensando em nós e depois também em auxiliar os irmãos. Eu só vivo a minha vida, eu não consigo viver a vida do meu irmão. Então eu preciso prestar atenção na minha existência, onde eu estou colocando os meus pensamentos. E a partir daí, eu tendo essa segurança de que estou fazendo o correto, de que estou fazendo aquilo que é bem, estou seguindo o caminho proposto por Jesus, eu posso, né? Eu tenho autoridade moral para poder olhar para o meu irmão com bondade, com humildade, com caridade e buscar fazer com que ele também encontre o caminho que vai levar ao bem, mudando os seus pensamentos, mudando os seus conceitos, mudando os seus princípios. Então, nós estamos aqui nessa evolução, somos seres sociais, estamos nos agrupando segundo pensamentos que são comuns, né? Cada um formando um grupo, mas dentre esses grupos que vão crescendo, o pensamento vai se interligando e nós vamos buscando um grupo maior, né, que é o grupo que segue a Jesus, que segue a proposta de Jesus, que é a proposta de nos encontrarmos com aquilo que é divino, com aquilo que é de Deus. Perfeito. Como a gente vê aqui nesse finalzinho, né? Os pensamentos são os alicerces. Eles podem ser feitos para o bem e para o mal, né? Então, são alicerces do bem e do mal. Foi aquilo que eu disse lá atrás, né, pessoal? Quando a gente pensa, daqui a pouco a gente fala, daqui a pouco a gente age, né? Então, os pensamentos são os primeiros tijolos aí desse alicerce, né? O primeiro concreto, a primeira base ali
dessa construção. Então, tudo começa no nosso pensamento. Nós temos que começar aí com os bons pensamentos, a fiscalizar os nossos pensamentos e a mudar os nossos pensamentos, porque eles, como diz aí o Emmanuel, são os alicerces, tanto para o bem quanto para o mal. Então vamos tomar cuidado com os nossos pensamentos, né? Bom, nós encerramos aqui então, estamos encerrando o estudo de hoje, né? E eu vou ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que participaram do nosso programa, do nosso estudo de hoje. Deixo um grande abraço a todos e a todas. Vou pedir para que o José Robo dê aí as suas palavras finais e faça a prece de encerramento. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Ok, obrigado, Joe. Foi realmente mais um dia de Evangelho no Lar aqui. E nós ficamos felizes de poder participar, ficamos felizes de poder discutir, de colocar aquilo que nós entendemos que seja correto, né? É claro que ainda temos muito para evoluir, todos nós, mas vamos começar, né, a nossa mudança, a nossa reforma espiritual pela nossa mente, pelos nossos pensamentos. Né? Colocar primeiro o pensamento naquilo que é divino, naquilo que é o alto, naquilo que é a espiritualidade, na nossa reforma moral, para que, a partir desse alicerce de pensamento, possamos chegar ao final de uma bela construção. Então, nesse momento, então, ao término desse nosso Evangelho no Lar, vamos uma vez mais agradecer ao Pai misericordioso que nos proporciona esse momento, que nos proporciona essa oportunidade de estarmos aqui nesta existência para a evolução. Que esse Pai maravilhoso nos abençoe, continue nos cercando desses seus amigos espirituais tão bondosos que nos acompanham, nos trazendo boas influências, que eles possam sempre encontrar em nós alunos aplicados da doutrina de Jesus Cristo, e que esse irmão maravilhoso que é Jesus continue iluminando os nossos passos, que a sua palavra seja uma palavra de conforto, de caridade, mas principalmente a palavra de amor que nos une, que nos faz irmãos, que nos faz aproximarmos uns dos outros como semelhantes. Em nome desse Pai misericordioso, pelo qual nós demos início à nossa reunião de hoje, nós também encerramos a nossa reunião, a nossa transmissão, agradecendo ao Pai e a todos vocês que nos acompanharam. Uma boa noite e até a próxima vez. Que assim seja.